Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. E você que é inscrito no meu canal pr.riva Martins no YouTube, eu quero dizer a você que faz comentário no Facebook, no WhatsApp e no Messenger, eu quero dizer a você que todas as manhãs eu estou em oração por tua vida. Deus me desperta às 5h20 da manhã para orar por você, para buscar a Deus por você. Depois de buscar por mim, pedir perdão pelas minhas falhas, e pedir a Deus para me capacitar, então eu coloco a tua vida, nas mãos do Senhor. Todos os teus problemas, todas as tuas enfermidades, Deus pode curar, Deus pode te livrar de todos os males quando intercedemos uns pelos outros. Então ore por mim, eu oro por vocês e que Deus abençoe vocês. Divulgue essas mensagens porque meu plano único é louvar e engrandecer o nome do Senhor e que Ele fale às vidas que precisam ouvir a sua voz e serem transformadas pelo poder do nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Efésios capítulo 4, versículo 2, 3, 4 e depois o 12 e o versículo 13. Lemos assim então. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma esperança da vossa vocação, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus abençoe você e abençoe a palavra dele na sua vida e na minha, no nome de Jesus. Bom, falamos ontem então, da plenitude de Deus, cheios da plenitude de Deus. O que é necessário para você ser cheio da plenitude de Deus? É você conhecer a Deus de perto, é você andar com Deus, Você vai andando com Deus, conhecendo Deus, estudando sobre Deus, buscando a Deus, e então, ao conhecê-lo, você vai se enchendo dele. É como se você estudar sobre o seu corpo, a necessidade dos músculos do seu corpo, das suas juntas, e então você começa a buscar as soluções em uma academia. Você vai para lá porque sabe que certos exercícios irão ajudar o seu corpo e você vai se tornar adepto a uma academia e vai fazer esse exercício diariamente. Glória a Deus, porque Deus tem nos despertado para a oração, e o exercício da oração é um bom exercício para o corpo, alma e espírito. Então, andando com Deus e conhecendo Deus, você vai se enchendo de Deus. Por isso nós falamos ontem da plenitude de Deus, cheios da plenitude de Deus. A Bíblia diz que Enoque andou tanto com Deus e conheceu tanto a Deus e se encheu tanto de Deus que ele já não podia mais viver nessa terra e Deus para si o tomou. Então, viva assim com Deus e você então vai ser cheio da plenitude de Deus. Mas o apóstolo Paulo hoje nos fala no capítulo 4 sobre a plenitude de Cristo. Falou da plenitude do Pai e agora ele fala da plenitude de Cristo, da plenitude de Jesus. E nos apresenta de Deus, da plenitude de Deus, ele apresenta um amor imensurável, um amor sublime, constante, imutável, cheio de graça e de misericórdia. Essa é a plenitude de Deus, E muitas outras coisas mais que enche, que fazem parte do caráter e da personalidade do nosso Deus. A plenitude de Cristo apresenta obediência ao Pai, exaltação e admiração pelo Pai. Isso é muito importante a gente saber disso. Respeito à vontade do Pai, humildade, gentileza, paciência, verdade, amor, graça e harmonia com o Pai e com o Espírito Santo, além de outras coisas. Estas são coisas que fazem parte da plenitude de Cristo. Então nós precisamos conhecer isso. Por quê? Cristo foi pleno em tudo isso, inclusive sobre a sua vitória sobre a morte e sobre Satanás e a sua volta ao céu. Tudo foi muito completo. Ele desceu
segundo o apóstolo Paulo, e a Bíblia nos ensina, até a mais baixa porção lá do inferno, para levar cativo o cativeiro consigo, foi exaltado e elevado até os céus. Então, Cristo não conhece limite. Os limites mais baixos ele foi, as profundezas mais baixas ele foi, e resgatou o cativeiro ali, né? Levou o cativeiro e foi recebido no céu. De uma extremidade à outra, Cristo passou tudo isso com vitória e plenamente com poder. Venceu Satanás, né? Tomou a chave da morte e do inferno, e ele tem nas mãos todo o poder. Nós precisamos conhecer isso, bem conhecido. E este Cristo é pleno Senhor da igreja também, de um povo que ele chamou, que ele salvou, né? Que ele morreu por ele, ressuscitou por ele. E este povo ele deixou em harmonia, dando dons, né, aos homens, deixando dons para os homens. Nós sabemos que ele deixou 12 apóstolos, e que ele deu ministério para a igreja. Hoje nós não precisamos nos autodenominar apóstolos, mas podemos ter habilidades quando Deus nos chama para essas habilidades, como os apóstolos tiveram. Então, se você quer ter a habilidade de um apóstolo, mesmo não tendo este nome em você, porque esse nome não cabe a você, não cabe a mim, mas tendo as habilidades, precisamos fazer e andar segundo a doutrina dos apóstolos. Tem muita gente aí falando coisa errada, com posições erradas, contrária àquilo que os apóstolos falaram, e querem se chamar de apóstolos ou dizer que tem um ministério apostólico. Que Deus os repreenda, porque essas pessoas são mais prejuízos para a igreja, né, de Jesus, do que lucro para o reino de Deus. E Cristo então foi pleno em tudo isso aí, né? E Cristo deixou então um exemplo da igreja como o corpo humano, como funciona o corpo humano, os seus membros, as suas juntas, né, para o benefício do corpo. Cristo então deixou esses 5 ministérios, né, para que a igreja ande bem, que a igreja caminhe bem e caminhe em harmonia. Ele deu a habilidade para você e eu vivermos, né, nos habilitando a cada dia mais em fazer a vontade de Deus. A igreja precisa ser completa em todos os ministérios que Cristo deixou. Precisa haver profecia, precisa haver evangelismo, precisa haver mestres que ensinam a palavra de Deus, pastores que lideram realmente o povo, né, as ovelhas num pasto verdejante, tranquilo, com águas tranquilas, pastor que cuida das almas das pessoas. Porque a igreja é repleta de pessoas necessitadas. E o apóstolo Paulo diz, olha, mas que vocês vivam o amor de Cristo, o pleno amor de Cristo. E assim, então, vocês andarão bem, andarão em paz. Não sejam como os ímpios, não sejam como os perdidos, como os devassos, como os impuros. Eles mentem, mas vocês não podem mentir. Eles vivem uma vida errada, mas vocês não podem viver, porque vocês foram vocacionados por Deus, por Cristo, para viver uma vida santa diante de Deus e irrepreensível diante de Deus. Então Deus quer abençoar você e Deus quer que você seja cheio da plenitude dele, de Deus, e também cheio da plenitude de Cristo em você. Você passa a conhecer tanto a Cristo e caminha tanto com ele, que você vai se sentir bem cada dia mais fora dos prazeres desse mundo e cada dia mais agradando a Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos crescer, deixarmos de ser crianças, né? Com toda a mentirinha aí que esse povo tem contado aí, e você se deixa levar para isso. Se você conhecer a palavra de Deus, você não cairá em engano desses lobos devoradores. Você dirá para você mesmo, eu não aceito isso, porque não está inserido isso na palavra de Deus, não consta na palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Então você deve rejeitar tudo isso. Em Filipenses capítulo 1, versículo 9 e o versículo 27, Paulo diz assim: esta é minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Né? Você percebe onde Deus está, onde Deus não está, através do amor de Deus pela igreja, por você, e pela plenitude de Deus de Cristo está sendo efetuada nela. O que é mais importante, devei portar-vos dignamente
conforme o evangelho de Cristo. Então tem que se examinar se o evangelho é de Cristo ou se não é, se o que está sendo pregado é de Cristo ou não é, se é boboseira humana, repreenda, não aceite mesmo, porque este é o plano do diabo para denegrir, para diminuir a igreja e para envergonhar a obra de Deus. Então você, como cristão verdadeiro, não aceite isso. Então, o que é mais importante, deveis portar-vos dignamente, está em Filipenses capítulo 1, o versículo 9 e o versículo 27. Esse é o 27 que estou lendo. O evangelho de Cristo. Porte dignamente conforme o evangelho de Cristo. Estai firme em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Então você tem que estar animado e combatendo junto com os outros irmãos que querem servir a Deus, né? A fé que você recebeu de Cristo Jesus, a fé que você teve e tem no evangelho transformador. Então, a verdade é o seguinte, você já não é mais mundano, você é adulto em Deus, você é servo do Senhor Jesus, você tem a plenitude de Cristo, tudo isso que eu li aqui, toda a verdade, toda a obediência a Deus, toda a humildade, toda a gentileza, mas mesmo assim não falta em você o poder de repreender, de dizer, eu não aceito, eu não quero, isto não é do meu Deus, não faz parte da palavra de Deus e do chamado de Jesus para a igreja. Se nós fizermos isso, nós vamos abandonar os nossos pecados. O pecado não terá domínio sobre nós. Nós iremos combater e rejeitar as minúcias de Satanás no nosso meio. Nós venceremos o diabo pelo poder do nome de Jesus. Nós, então, seremos realmente vocacionados como igreja e plenos de Cristo em nós, né? Tendo uma vida santa e adulta, deixando os nossos pecados, mentira, roubalheira, né? Porque quando nós mentimos uns aos outros, nós ofendemos uns aos outros, ofendemos a nós mesmos. E fazendo isso, nós então estaremos alegrando o Espírito Santo de Deus, porque é proibido entristecer o Espírito Santo de Deus e o pecado entristece o Espírito Santo de Deus. Iremos alegrar o Espírito Santo de Deus, pois ele é o nosso ajudador. Lembre-se disso, o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador. Use o exercício de perdoar mutuamente uns aos outros, porque Jesus vos perdoou. E vocês fazem isso porque agora vocês pertencem a Jesus, diz o apóstolo Paulo. Nós pertencemos a Jesus e temos a plenitude de Cristo em nós. E então o título dessa mensagem de hoje que eu deixei para falar no final é Saturados por Cristo. Se você fizer isso, andar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, orar todas as manhãs, curvar-se ao Senhor, pedir ao Senhor para te ajudar, você estará dia a dia saturados por Cristo. Eu estarei saturado por Cristo e nós estaremos saturados por Cristo, cheios até o limite de Cristo em você. Que Deus abençoe você e família, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor River Martins, Deus te abençoe, um grande abraço para você e siga comigo, né? E nós estaremos estudando a palavra de Deus junto e aprendendo nela. Graças a Deus por esse dia no nome de Jesus.